O problema é que Lula sempre foi contra o sistema. O que é o sistema? As grandes empresas e os grandes empresários. E aí, quando Lula foi presidente da República, ele chamou esse pessoal e falou assim: vocês estão comigo? E o pessoal falou: sim, estamos com você. E o tempo foi passando, mas ninguém estava com Lula. E aí existia milícias, existia cartel. O pobre, por exemplo, não podia ter um plano de saúde porque era muito caro. E se o pobre fosse ter um atendimento no SUS, era quase que impossível. E aí Lula trouxe mais médico, e aí Lula trouxe vários programas. O pobre não podia ter uma casa porque era muito caro para comprar uma casa. Porque os ricos, ele criava um plano ali que você tinha que pagar aquilo e pronto. E eles equiparavam. Aí Lula vai e cria o Minha Casa Minha Vida. Lula dá direito à empregada doméstica. Qual o patrão que vai aceitar isso? Lula dá direito a um negro por cota numa universidade. O pobre da periferia viaja num avião do lado de uma madame. O rico não quer isso para ele. Então Lula criou tudo isso para ajudar o pobre. Lula matou a fome de muita gente. E Lula quebrou o sistema porque ninguém estava com ele. Quando os grandes empresários e as grandes empresas, elas viram que de fato, pô, ou a gente está com ele ou a gente vai quebrar. E eles não conseguiam mais se sustentar. O que aconteceu? Vamos tirar o Lula da parada e voltar a ser o que a gente era antes. E foi isso que aconteceu. Fizeram de tudo para tirar o Lula do sistema e eles voltarem a ter esse poder. E o pobre não tinha mais o seu direito preservado. Foi exatamente isso que aconteceu quando Bolsonaro foi presidente da República. E aí Bolsonaro entrou com o discurso de: vamos armar o cidadão de bem. E o nosso maior problema era a segurança. E aí muita gente comprou essa ideia. Ou seja, ele foi muito bem orientado para prestar um serviço que de fato a gente estava precisando. E quando ele entrou com isso, isso veio muito forte e ele explorou muito essa questão aí, muita gente comprou a ideia e vamos votar nesse cara. Muito porque os empresários, eles massageavam a cabeça de seus funcionários para fazer eles entenderem que era aquela a única solução, quando não, eles estavam se beneficiando. Todo trabalhador perdeu vários direitos na época que Bolsonaro foi presidente. A internet está aí, basta você pesquisar. Então o monopólio ia voltar, o cartel ia voltar. E aí foi quando o pobre começou a estudar política e a entender que está tudo errado e precisamos voltar a ser o que a gente era antes. Precisamos voltar a ter o benefício que a gente tinha antes. O pobre não entendia nada sobre direita, esquerda, centrão. O pobre não entendia nada sobre Constituição, sobre lei parlamentar, sobre quem era quem. E o pobre começou a pesquisar e entender tudo isso. O que era direita, esquerda, centrão, o que era... quais os benefícios que você poderia ter como cidadão. O pobre começou a entender de política. E aí o pobre trouxe para si a responsabilidade de mais uma vez acertar em sua decisão e trazer quem sempre fez o bem para a nação, para os trabalhadores. E basicamente foi isso que aconteceu. E acabaram prendendo o Lula. E a gente até hoje espera prova concreta para o Lula voltar à prisão. E eles nunca vão apresentar porque nunca tem. Pegamos um juiz totalmente parcial, que hoje está sendo investigado também. E agora sim a gente está começando a entender como é que o sistema ele aconteceu. Agora, por exemplo, muita coisa que foi feita para esse tipo de benefício para as grandes empresas, elas estão estourando na mão de Lula mais uma vez. O rombo de quase 5 bilhões na Caixa Econômica. O calote que o ex-presidente deu, isso não vai ficar barato. Isso vai cair na mão dos aposentados, dos pensionistas, de quem depende de benefício da Caixa Econômica Federal já já. E a culpa vai ser de quem? Do Lula. Foram privatizadas duas refinarias, a da Bahia e a da Amazonas. E nesses dois estados, o preço da gasolina ele não pôde ser diminuído. E no resto do Brasil foi. E agora aumentou um pouquinho para balancear esses dois estados. Então o Lula ele está tendo que se transformar em 10, em 20, 30 para poder organizar toda essa bagunça. E graças a Deus que o pobre, quem está com ele, está entendendo. Mas as grandes empresas e os grandes empresários, eles ficam insultando essa turma
o pobre trabalhador para enxergar de forma totalmente contrária que no fundo eles querem se beneficiar só. Eles não querem dar direito ao pobre nem ao trabalhador. E é isso que Lula sempre quis fazer. E sempre quer. E sempre estará fazendo. Porque ele veio lá de baixo.